Para mim foi uma surpresa, né? Porque eu já passei por coisas parecidas e sempre foi abafado. E hoje a gente tá aquele estalo de esperança, sabe? A sensação é de meio que um alívio, mas ainda tem um chão pela frente. Mas assim, já dá aquela esperança de a justiça está sendo feita. Valendo a pena tendo enfrentado isso, Kelly, porque às vezes pelo desgaste, pela exposição, muitas vezes as pessoas desistem, não querem ir a uma delegacia, não querem uma exposição, então você teve que enfrentar isso tudo. Isso, ali eu fui meio que obrigada, né, porque como eu falei, ali foi o copo que esborrou, porque já passei por situações, não naquela, né, aquela coisa toda, mas ali eu já não estava aguentando não, eu precisava gritar, eu precisava colocar para fora, entendeu? E ali foi o momento. Tendo visto que valeu a pena, como você disse, essa esperança que se acende, sabendo que existe uma caminhada ainda pela frente. Isso é gratificante, né? É como se de uma certa forma está sendo reconhecido o que aconteceu, porque muitas das vezes é abafado e a gente se sente um nada. E é como se a gente agora estivesse sendo visto, tu entende? E assim, agradeço o delegado pelo desempenho, né, que até foi rápido, achei que iria demorar mais. E daqui pra frente vamos esperar, vamos... Eu conversei agora há pouco com o delegado e a gente falava sobre isso, né? Assim, houve esse indiciamento, mas a gente bateu na tecla do fato de você não ser uma mulher trans, ok. Mas e se fosse, né? E se fosse com uma mulher trans? Se não fosse você, fosse com uma mulher trans, o quanto isso também teria ferido, o quanto isso também teria doído, você foi confundida, né? E aquilo lhe causou, né, danos, porque não foi a primeira vez, como você disse, mas imagina uma mulher trans que também passa por essa situação. Então, assim, é uma luta e um grito por todos, né? Inclusive por elas, por essas mulheres que passam por essa situação. Com certeza. É como eu falei, não é a questão de transfobia ou qualquer outro. Foi simplesmente um preconceito, independente do que foi classificado. Foi um preconceito. Qualquer ser humano tem o direito de ir e vir para onde quiser. Cada um tem seu pensamento de pensar o que quiser, mas que fique para você. Não invada o espaço do outro. E ali eu fui invadida completamente. Né? Invadida completamente. Houve algum pedido de desculpas, Kelly? Porque ainda que de forma... a pessoa se confundiu, realmente cometeu um deslize, falou besteira, mas na hora, eita, desculpa, houve algum pedido de desculpa? Eu acho que se houvesse, eu não tinha levado tão à frente. Eu sou uma pessoa muito humana, né? Mas até pelas entrevistas você via a sagacidade, mesmo pedindo desculpa, mas sabe, você vê o cinismo, né, a soberba, e isso é que mata o homem, sabe? Porque eu acho que se naquele momento, naquela confusão, existe, olha, desculpa, eu errei, eu estava com a cabeça quente, eu não tinha esse direito, né? Não chegava tanto, né? Mas coisas que foram faladas depois do que aconteceu, até o próprio advogado, né? Que eu me senti muito ofendida quando ele falou que eu acho que ele, por ser instruído, ter um diploma, falou que se tivesse 10 pessoas, 5 diziam que eu era um homem. Eu me senti muito ofendida, né? Acho que a fala dele ali foi muito errada, por ser quem ele é. E tanto que levou a isso, né? Mal instruído e esse é o resultado. Kelly, como ficou sua vida, assim, de lá para cá? Seu dia a dia, seu trabalho, conseguiu trabalhar numa boa? Ainda teve que enfrentar algo depois? As pessoas foram contra? Quem foi a favor? Como ficou depois? Não, quando eu voltei para a academia, eu tive alguns bichos, né? E tenho. Toda vez que eu subo aquela escada, eu tenho. Mas é aquele... Você passa tanto por aquilo que você consegue... Sabe um escravo? Pronto, vou classificar dessa forma. Quando o senhorzinho pega um escravo e chibateia ele 300, chega uma hora que a dor dói, mas ele suporta. Então subir aquela escada eu suporto, né? Ali quando me pegou como se foi a primeira chibatada. Mas eu entro ali e entro de cabeça erguida. E algumas pessoas vieram, pediram desculpa porque não entenderam, né? Viram que realmente, já acho até engraçado, eu não era uma trans, né? Que teve gente que ainda achou que eles estavam com razão, mas é isso.
E aí, aproveitando a sua fala, como agora há pouco, conversando com o delegado, eu aproveitei, é importante que as pessoas aprendam que, ainda que fosse trans, poderia ter usado o banheiro. Ainda que amanhã, hoje, eu ou você, a gente vá a um local e tenha uma mulher trans no banheiro, ela não pode ser impedida de usar aquele Não tem equipamento. lei nenhuma sobre isso. É como eu falei, o ser humano tem direito de ir e vir, não tem lei nenhuma sobre nada. E ninguém tem esse poder de mandar o outro. Ela mandou, ela mandava em mim. Ela dizia que eu não ia entrar, embora eu já tinha entrado, né? E isso foi que sabe? Eu olhava para ela e sorria, eu não acreditava. Porque ela falava com tanta autoridade e dizia que eu era uma trans, que quem estava junto iria acreditar, porque até eu estava acreditando. Eu até pensei em mostrar a minha identidade. Eu falei, não tenho que mostrar nada para ninguém. Né? Mas você fica querendo amenizar. Porque a gente que passa por isso ainda tem, por mais que a gente esteja certa, a gente ainda tem aquele medo, né, de ser uma classe diferente e pequena. As pessoas atropelam. Então a gente tenta recuar e ficar quietinha. Que é o que eu fazia todo dia quando eu vou para aquela academia. Eu sento e fico quietinha, para não ter problema com ninguém.